Professoras falam sobre a missão de formar profissionais diante de tantos desafios. Ela sempre me apoiou, ela sempre fez eu acreditar em mim. Você já parou para pensar quantas profissões existem? Médicos, manicures, vendedores, advogados, enfim, os números se perdem, mas uma certeza temos, que todos passaram pelas mãos dos formadores de profissões, os professores. E dela sempre investindo, Melba vai adiante, e assim foi. E aí logo em seguida eu fiz outro concurso, que eu tinha um sonho. Quando essas histórias se cruzaram, o ambiente da professora Melba era esse. Ela ficava aqui desse lado, sendo merendeira. Mas foi justamente uma motivação de alguém que ela conheceu, realizando um sonho, que hoje ela consegue compartilhar com ex-alunos, já que de merendeira passou a ser diretora. E o que é mais lindo dessa história é que uma professora inspirou essa professora, e essa professora já carrega gerações que também a seguem como inspiração. Aqui contamos a história de duas professoras. Aquela que a diretora Mabel cita é Rosângela Hilário, uma apaixonada pelo dom de ensinar. Mas não é só isso. E nós temos uma responsabilidade que é formar pessoas melhores para devolver para a sociedade. Dom esse que vem com muitos desafios, mas que carrega também um legado importante e que ainda tem muito a avançar. Mas que para que possamos cumprir essa responsabilidade e cumprir esse desafio, é preciso também cuidar das professoras, fazer com que elas efetivamente se sintam parte de um espaço importante nos processos civilizatórios. Senão não adianta nada. E quando se fala em missão, muito bem executada por tantos, que em sala de aula mudam vidas, há também um risco, a desvalorização que desencoraja futuros professores. A carreira docente é a carreira menos procurada pelos jovens da elite, né, econômica. Eu não sei se elite intelectual, mas da elite econômica. Porque a carreira docente, é sabido isso, não é uma carreira de dar dinheiro para ninguém. Eu costumo dizer para as minhas alunas que o professor e a professora são intelectuais a serviço da sociedade. Nós produzimos aquilo que a sociedade mais precisa, que é o conhecimento. E lembra que falamos de inspiração? Um legado passado de Rosângela Hilário para Melba Guimarães, que também já faz história com seus ex-alunos. Antes de eu conhecer a professora, eu era uma pessoa relapsa. Eu era um aluno meio desleixado, que não prestava atenção nas aulas. Como a professora Rosângela fez na vida dela, fez uma diferença, ela também fez na minha. Ela me inspirou muito, me inspira até hoje. Até hoje ela me inspira. E tanta dedicação que foi passado de um para o outro, como um ciclo que leva para toda a sociedade os benefícios que no dia que é dedicado para esses guerreiros vai ser marcado com um presente de gratidão. Dia 15 de outubro, dia do professor, seria a professora Hilário, né? Rosângela Hilário, que eu tenho o maior carinho. E como eu disse, ela sempre me motivando. E hoje eu estou conseguindo, né, realizar um outro sonho junto com ela, que é o mestrado. Estou terminando meu mestrado, sempre com o apoio de um professor. E eu acho que isso é o fundamental, é ter alguém que acredite. E quando eu digo para ela, e na carta que eu escrevi uma carta para a professora Hilário. Carta essa que é para dedicar a Rosângela Hilário, que fez e faz a diferença na vida dos alunos. E para ela fica o sonho da mudança de todo um sistema. A gente não tem fome só de comer farinha com feijão. Meu sonho hoje seria federalizar a educação, né, os salários e também a estrutura, porque não é só salário, é muito mais que isso. Eu acho que a sociedade precisava melhorar muito e as pessoas, sobretudo as que ocupam espaços de poder, postos de poder, se comprometerem com pessoas. E essas 4 histórias que se cruzaram representam histórias de milhares de formadores de profissões. E não só isso, formadores de cidadãos, de bons cidadãos. Gente, para ser professor é preciso vocação, primeiro.
ser vocacionado para isso. E não é fácil, não. E segundo, saber fazer renúncias também. É preciso renunciar a muitas coisas. E, com isso, a gente tem aí qualidades, né, importantíssimas para que alguém se habilite a ingressar nessa carreira tão bonita, tão nobre, que em alguns países, o Japão, por exemplo, o professor ele é honrado, inclusive pelo presidente, né, até pelo imperador. É a figura mais importante do país, é o professor, é tratado desse jeito. E aqui no Brasil, lamentavelmente, a coisa não é assim. Precisamos resgatar o respeito e a dignidade dessa carreira nobilíssima que faz com que esse país tenha alguma perspectiva, porque é só através da educação que isso será possível. Então, a nossa saudação, de novo, a todos os professores, certo?